a aldeia é porque a aldeia não é considerada uma aldeia pelo governo. Ela é considerada propriedade de uma outra pessoa e que como se eles estivessem invadindo. Então o muro tá lá para separar, para proteger mesmo. A história indígena no Brasil é muito importante para que possamos entender a educação indígena e entender o contexto em que ela se encontra hoje. Nós sabemos da história que os portugueses vieram para o Brasil e tiveram contato com os indígenas e estabeleceram relações onde realizavam trocas injustas, escravizavam os índios e etc. Primeiramente, é importante entendermos que dizer índio é muito vago e generalizado. Na época do descobrimento, estimava-se que havia por volta de 1000 povos nativos diferentes. A primeira educação que não fosse a de sua cultura que os indígenas receberam foi a catequização, a qual impunha uma nova religião e procurava se aproveitar de sua força de trabalho. Em geral, essa educação procurava fazê-los parar de ser índio. Muitas vezes, nós temos em mente que até hoje eles não possuem conhecimento científico e que vivem da mesma forma que há 1000 anos, o que não é verdade. Os índios, na atualidade, usam diversas ferramentas modernas como automóveis e muitos têm inclusive acesso à internet. Durante a ditadura militar, foram criadas diversas reservas indígenas no Brasil. Caso um índio tentasse fugir para onde vivia antes de ser colocado na reserva, ele era levado ou para a escola ou para a prisão. Sendo assim, pode-se ver que a escola não era nada mais do que um meio do Estado para manter o controle sobre os índios. Até esse ponto, a formação dada aos povos indígenas era péssima. Isso porque essa educação não era gerenciada pelos próprios povos indígenas. Porém, a partir de 1988, com a formação de uma nova Constituição, houve a participação de representantes dos índios na criação das leis que os diziam respeito, o que foi um marco de extrema importância. A gente acabou de chegar aqui na aldeia. Não é aquela aldeia que a gente imagina, no meio do nada. A cidade é 4 minutos daqui. E não tem aquelas ocas, dá pra ver que é muito simples, mas totalmente diferente do que a gente acha que é. O esgoto, ele passa pelas pessoas mesmo, não tem saneamento básico. Só existe um banheiro para todo mundo que vive aqui. O indígena é muito novo inserido dentro da educação, no caso, né? Tanto que a gente tem, a maioria dos nossos idosos, eles são analfabetos por não ter frequentado escolas. A gente sabe que isso, a escola indígena dentro das aldeias é novo, uma coisa nova. Então, para eles é muito difícil e muito diferente, né? A gente não participa de nenhuma prova que o governo tem, Saresp, as provas de matemática, as coisas não, a gente não participa. Algumas universidades possuem vestibulares para povos indígenas, vestibulares específicos, que são voltados justamente para o tipo de saber, para o tipo de ensino que se faz nas escolas indígenas e entre essas comunidades. É uma questão de justiça, primeiro porque a maioria dos povos indígenas tem uma língua mãe que não é o português, então por isso o vestibular indígena acredito que realmente deva ser separado por conta do idioma. Se eles forem prestar um vestibular não indígena, eles sairão prejudicados logo de cara, porque o ensino deles é muito diferente. São 4 aldeias que tem alunos estudando aqui, né? Eles não gostam muito de estudar fora, né? Por conta da língua também. Então, como essa é a única, eles todos estudam aqui, né? Mesmo a escola sendo inserida dentro da aldeia, a gente tem uma grande desistência de aluno na idade de 14 anos, que é 7º, 8º, 9º ano, eles já começam a dar uma parada, né? Muito da parte deles dizer que é cultural, o adolescente formar uma família, com 13 anos. Justamente a idade que você falou, entendeu? Que eles param de estudar. É muito, pra eles é muito cultural isso. Só que a gente chegou num ponto aqui que a gente sabe que isso está prejudicando. Tudo escola estadual, não tinha diferença. Ali não tinha prefeitura nem particular, todas as escolas estaduais.
E eu tava lá no meio. Aí levantou uma diretora de uma escola e foi falar o quanto ela estava feliz por a escola dela ter recebido não sei quantos tablets para os alunos e recebido não sei o quê. Isso me choca, porque aí você vem aqui e você vê que a realidade é diferente. É um tratamento diferente, querendo ou não, entendeu? Isso é uma coisa que deixa a gente pensando por que acontece dessa forma. É igual. Por que tem um tratamento diferente por ser indígena, né? E é uma coisa que a gente sofre muito, preconceito. Parece que não, mas é. Será possível que as pessoas que são criadas nessas aldeias indígenas tenham as mesmas oportunidades que as pessoas que dispõem de tipo de educação que acaba sendo melhor, por vários fatores, incluindo a discriminação contra os indígenas? As pessoas têm tanto preconceito, pensam que os índios são tudo pelado, vivem em oca. Tanto que eu não sabia que existia essa aldeia, não sabia que tinha aldeia em São Paulo, e muita gente que vai lá não sabe. E é assim, uma realidade totalmente diferente, né? Há muitas outras aldeias indígenas no Brasil que sofrem com os mesmos problemas do que essa. E sendo assim, o problema na educação dos indígenas é um problema que está sendo ignorado por todo mundo. A gente tem sorte da gente estudar onde a gente estuda e morar onde a gente mora. Tinha casos de família que recebiam R$200 para 10 integrantes. Eles estão acostumados a receber doação. É como se ali fosse o lixão da cidade e as pessoas só vão doando. E para eles é normal, porque há anos está sendo assim. Enquanto isso, tem pessoas como essa diretora que claramente se importam com os alunos, estão lutando para conseguir uma vida melhor para eles e não conseguem os recursos para isso. Então é muito importante a gente desconstruir o que a gente tem e todos esses preconceitos com os índios.